Contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça. Essa era a resposta bem-humorada de São Felipe Neri, sempre que reclamavam do barulho que seus pequenos abandonados faziam, enquanto aprendiam com ele ensinamentos religiosos e sociais. Felipe Neri veio ao mundo em 21 de julho de 1515, em Saint-Pierre Gattolino, próximo à cidade de Florença. Ele fazia parte de uma família abastada, sendo filho de Francisco, um tabelião, e Lucrécia, que faleceu quando ele era ainda criança. Criado ao lado de sua irmã Elizabeth, ele recebeu educação da sua boa madrasta. Felipe, na infância, surpreendia pela alegria, bondade, lealdade e inteligência, virtudes que ele soube cultivar até o fim da vida, e que desde os 5 anos de idade lhe renderam o apelido de Pippo il Buono, que em português seria algo como o Bom Filipinho. Cresceu na sua terra natal, estudando e trabalhando com o pai sem demonstrar uma vocação maior, mesmo frequentando regularmente a igreja. Já na juventude, Felipe morou um tempo com seu tio, um negociante muito rico que deu ao jovem a oportunidade de administrar seus bens e herdar sua grande fortuna. Mesmo assim, nestes anos em que esteve com o tio, o chamado de Deus foi mais forte. O bom Felipe sentia pouca inclinação a ser negociante. O que ele queria mesmo era ser santo, e apesar das insistências do primo, resolveu dedicar-se ao serviço de Deus. Uma das principais influências na vida espiritual de São Felipe, nessa época, foram os monges beneditinos da região de Monte Cassino, ao sul de Roma. Ali ocorreu uma experiência parecida com a do jovem rico que lemos no Evangelho, mas com um final feliz. Em vez de São Felipe se entristecer por apego aos bens materiais, ele se alegrou com a decisão de abandonar tudo por Deus. Ainda como leigo, ele viaja a Roma, a cidade eterna, começando a viver como eremita, com orações, penitências e constantes peregrinações. Foi ele quem deu início ao costume conhecido como a peregrinação das 7 igrejas, entre as quais a sua preferida era a Basílica de São Sebastião das Catacumbas. Em 1535, aceitou o convite para ser o tutor dos filhos de uma nobre e rica família, estabelecida em Roma. Nessa cidade, foi estudar com os agostinianos filosofia e teologia, diplomando-se em ambas com louvor. No tempo livre, praticava a caridade junto aos pobres e necessitados, atividade que exercia com muito entusiasmo e alegria, principalmente com os pequenos órfãos. Sim, aqueles mesmos que mencionamos no início deste vídeo. Inspirado pelos santos padres do deserto, alimentava-se de pão, água e legumes, reservava poucas horas ao sono e dedicava longo tempo à adoração. Desejoso de se devotar à vida contemplativa, vendeu todos os seus livros, com exceção da Bíblia e da Suma Teológica de Santo Tomás, e deu os bens aos pobres, para aprofundar-se na meditação da sagrada paixão e morte de Jesus. Ele passava todo o tempo disponível nas igrejas e nas catacumbas, ou realizando atividades beneficentes junto aos necessitados. A graça de Deus lhe tocou tanto o coração que, prostrado, chegou a exclamar: Basta, Senhor, basta! Suspendei a torrente de vossas consolações, porque não tenho forças para receber tantas delícias. Ó meu Deus tão amável, por que não me destes um coração capaz de amar-vos condignamente? Essa foi uma oração profética. Em 1544, com quase 30 anos, Felipe tem uma experiência extraordinária na vigília de Pentecostes. Enquanto reza nas catacumbas de São Sebastião, ele recebe uma grande efusão do Espírito Santo. Vê entrar dentro de sua boca uma bola de fogo, a qual faz arder o seu coração e aumentá-lo consideravelmente de tamanho. De fato, uma autópsia de seu corpo revelou que o seu músculo cardíaco era maior do que o comum, tendo chegado a deslocar 2 costelas para acomodar-se. Quem convivia com o santo florentino atestava uma elevação na região do seu peito, à altura do coração. Não apenas isso. Testemunharam também que, quando ele começava a ensinar aos filhos do seu oratório, tal era o seu entusiasmo que o seu coração tremia, a ponto de o banco em que estava a trepidar e a sala em que se reuniam tremer. Com um tamanho amor divino,
imenso era também o seu amor pelo próximo. Filipe tinha o dom de atrair todos a si com a sua afabilidade, cortesia e modéstia. Era amigo de todos e, uma vez conquistada a sua confiança, os preparava para os sacramentos e os encaminhava para o bem. Passava noites em hospitais cuidando de doentes. Um dos mais belos monumentos da sua caridade é a Irmandade da Santíssima Trindade, fundada em 1548, junto com o seu confessor e 15 leigos. No início de cada mês, Filipe convidava o povo a adorar o Santíssimo Sacramento, ocasiões em que, embora leigo, fazia admiráveis alocuções aos fiéis. A piedosa ideia ecoou entre o povo, que dava abundantes esmolas à nova instituição. Cardeais, bispos, reis, ministros, generais e princesas viam grande honra em pertencer a esta irmandade. Com o dinheiro recebido, fundaram o Hospital de Santa Trinità dei Pellegrini, que se dedicava especialmente ao cuidado dos peregrinos necessitados. Mesmo sendo celibatário, o humilde Felipe não aspirava ao sacerdócio, pois o considerava um ministério muito grande para si. Porém, obediente a seu confessor, o padre Persiano Rosa, Felipe recebeu em 1551 o sacramento da ordem. Ele tinha um certo desejo de se juntar aos jesuítas, de seu amigo e contemporâneo Santo Inácio de Loyola e ser missionário nas Índias, morrendo mártir por Cristo. A vontade de Deus para ele, porém, era que a sua terra de missão fosse a própria Roma. São Filipe Neri foi transferido então à Igreja Romana de São Jerônimo da Caridade, onde deu início à sua principal obra, a Congregação da Oração, mais conhecida pelo nome de Oratório, uma ordem secular sem vínculos de votos destinada aos padres. Diferentemente do que vemos no filme Prefiro o Paraíso, os oratórios não começaram com crianças, mas eram feitos em sua maioria com adultos. As reuniões de espiritualidade continham reflexões sérias e profundas. A trilha sonora do filme também não corresponde exatamente às músicas tocadas nas reuniões do oratório, as quais estão mais ligadas à beleza dos cantos polifônicos sacros, como os de Giovanni Pierluigi de Palestrina. A fervorosa vida sacerdotal de Filipe deu-lhe o título de apóstolo de Roma. Passava grande parte do dia no confessionário, e assim, pouco a pouco, o santo foi transformando a devassa e paganizada cidade de Roma e contribuindo para a restauração da igreja. Às suas conferências espirituais acorriam cardeais, bispos, sacerdotes e leigos que se confiavam à direção de São Filipe e o veneravam como a um pai. Assim como conquistava confiança ilimitada, também ilimitada era a inveja e o ódio que atraía. Os confrades tiveram que provar muitas vezes o escárnio, a calúnia e a perseguição. O ódio dos inimigos chegou a ponto de levarem uma falsa acusação às autoridades eclesiásticas, acarretando para Filipe a suspensão das ordens sacerdotais. Privado da celebração da Santa Missa, da pregação e da administração do Santíssimo Sacramento, o santo não perdeu a paz e só dizia: Como Deus é bom que assim me humilha. A suspensão acabou sendo retirada. O inimigo principal do santo, caindo em si, fez reparação pública e se tornou seu discípulo. A vida de São Filipe Neri também é recheada de fatos sobrenaturais. Deus quis operar inúmeros prodígios pelas mãos de seu servo. De todos os milagres que fez, o maior foi a ressurreição do jovem Paolo Máximo. O rapaz, filho de uma importante família italiana, padecia há muito de uma grave enfermidade. No dia 16 de março de 1583, o padre Felipe, que tinha manifestado o desejo de assisti-lo à hora de sua morte, acabou chegando tarde. Como quem levanta de uma noite de sono, no entanto, tão logo Felipe chamou o seu nome, Paolo despertou e, depois de receber os últimos sacramentos, voltou a morrer. Quando São Filipe celebrava a missa e chegava o momento da comunhão em muitas ocasiões, ficava arrebatado em êxtase pelo espaço de 2 a 3 horas, enquanto o seu corpo se elevava à altura de 2 palmos. Ou seja, ele recebeu também o dom da levitação. É a sua prudência e clarividência que a França deve à felicidade de ter permanecido católica no ardor das guerras civis,
quando Henrique IV, calvinista, abjurou a heresia cismática e abraçou a fé da Igreja. Quando o rei teve uma recaída no calvinismo e depois voltou mais uma vez para a Igreja, o Papa Clemente VIII, apoiado por cardeais, lhe negou a absolvição. Mas Filipe, prevendo a apostasia da França, caso o Papa persistisse nesta resolução, fez jejuns e orações extraordinárias e pediu a Barônio, confessor do Papa, que o acompanhasse nestes exercícios para alcançar a luz do Espírito Santo. Henrique IV acabou absolvido pelo Papa e recebido novamente no seio da Igreja. Tendo predito a hora da morte, Filipe Neri fechou os olhos para este mundo no dia 2 de maio de 1595. Ele foi beatificado pelo Papa Paulo V em 1614 e canonizado por Gregório XV em 1622. A grande mensagem da vida de São Filipe Neri é, sem dúvida, a sua pregação pela santidade e por um amor sem medidas a Deus. Dizia ele que não é soberba o querer passar em santidade os santos, porque o desejar ser santo é um desejo de querer amar e honrar a Deus sobre todas as coisas. E esse desejo, se fosse possível, dever-se-ia estender até o infinito, porque Deus é digno de uma honra infinita. Obrigado por acompanhar conosco a história desse grande santo italiano. Fique agora com a sugestão desse vídeo que vai aparecer na tela e que tenho certeza que você vai gostar. São Filipe Neri, rogai por nós.